Bom dia a todos. Agradecemos por estar participando do terceiro Simpósio Brasileiro Governança e Desenvolvimento Sustentável. Vamos apresentar o trabalho com o título Urbanização Dispersa, Segregação das Habitações de Interesse Social na cidade de Catanduva, contemplado pelo eixo temático Gestão Democrática e o Direito à Cidade, dos autores João Vitor Barca, que sou eu, professora Rocil Fernandes Vaca Salcedo e a professora Geise Brizotti Pascuto, que também fará parte dessa apresentação. Vamos iniciar com o conceito de dispersão urbana, que é o fenômeno caracterizado pela expansão da ocupação do solo em áreas periféricas. Esta questão tem se intensificado no Brasil ao longo das últimas décadas, o que é em grande parte resultado de uma tentativa mal-sucedida de resolver outra questão premente, a carência de moradia no país. Os autores Ojima, Monteiro e Nascimento, em 2015, afirmam que até o final da década de 1960, as cidades no Brasil se expandiram de maneira contínua, formando uma mancha urbana que se estendia em direção às áreas rurais. A partir de 1970, o cenário brasileiro passou a ser marcado por uma ocupação do solo de natureza fragmentada. Em relação à produção habitacional no Brasil, conforme o Bonduque, não houve ações relevantes por parte dos entes públicos na República Velha, período de 1889 até 1930, privilegiando desta forma a produção através da iniciativa privada. Porém, em 1942, foi instituída pelo governo populista a Lei do Inquilinato, promovendo o congelamento dos valores dos aluguéis, fato que colapsou os rendimentos oriundos de locação e gerou a crise de moradia na década de 1940. Ainda segundo Bonduque, a Lei do Inquilinato incentivou a difusão da casa própria autoconstruída, sendo essa uma forma de saída encontrada pelos trabalhadores para enfrentar a referida crise. Somente em 1946 que foi concebido o primeiro órgão federal brasileiro referente à moradia, a Fundação da Casa Popular, precursora do Banco Nacional da Habitação, BNH, criada em 1964. Apesar de seu fracasso, a criação da mencionada fundação representou por parte do Estado o reconhecimento da falta de moradia no país. Foi só em 1967 que a Companhia Estadual de Casas Populares, SECAP, programa do Governo do Estado de São Paulo, criado em 1949, promoveu uma efetiva intervenção em relação às moradias sociais, produzindo habitações para a população de baixa renda. Posteriormente, o programa foi renomeado e passou a chamar-se Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. No ano 2000, foi incluído no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil o direito à moradia. Já em 2001, foi promulgada a Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, que estabeleceu diretrizes de execução das políticas públicas habitacionais do país. Influenciado por tais marcos, foi criado em 2009 o programa Minha Casa Minha Vida. Desta forma, as cidades expandiram-se horizontalmente, necessitando de extensões de rede de água, esgoto e energia, além da construção de novos equipamentos, como unidades de saúde, escolas, entre outros. Tudo isso pago pela população, através de tributos, que poderiam ser investidos de outra maneira. Conforme Maricato, as áreas de melhor localização em relação ao centro da cidade sempre foram direcionadas para as classes médias e altas. Assim, diante da inserção da população de baixa renda nas áreas periféricas, surgem na cidade espaços vazios, pertencentes às regiões inseridas na malha urbana, denominados vazios urbanos, espaços esses definidos por Solá Morales pela expressão francesa terra vague, sendo vague no sentido de livre de atividade e produtivo, sem nenhum horizonte de futuro, indefinido. No Brasil, a urbanização dispersa pode ser vista como um processo contínuo e crescente, afirma Reis. Portanto, nesse cenário, o artigo tem por finalidade compreender o processo de formação das habitações de interesse social na cidade de Catanduva,
analisando as características das localizações das áreas em que foram implantados os empreendimentos habitacionais. Este trabalho é produto da disciplina da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp Bauru, intitulada Diálogos da Habitação de Interesse Social com o Patrimônio e o Lugar nos Centros Históricos da América Latina. O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise do processo de expansão urbana e da subsequente periferização dos conjuntos habitacionais na cidade de Catanduva, localizada na região noroeste do estado de São Paulo. A dispersão e fragmentação da malha urbana são fenômenos de extrema importância para o urbanismo e, apesar de ocorrer com frequência em muitas cidades, consiste em um tema abordado principalmente em áreas metropolitanas no Brasil. Portanto, realizar tais estudos em cidades de pequeno e médio porte possibilitam ampliar as recomendações e diretrizes nessas realidades, a fim de otimizar e solucionar problemas relacionados aos conjuntos habitacionais e promover uma distribuição mais equitativa dos recursos e serviços urbanos. Vale destacar, que os produtos apresentados nessa pesquisa são inéditos, ressaltando a importância dele como fonte de investigação para outros pesquisadores. Bom, os materiais e métodos utilizados, eles foram constituídos de 3 eixos: revisão bibliográfica, levantamento de dados, desenvolvimento de produtos para análise. Então, o primeiro, que é a revisão bibliográfica, é um método essencial na pesquisa acadêmica e científica, pois permite a coleta, análise e síntese de informações relevantes disponíveis na literatura. Esse método é fundamental para embasar teoricamente uma pesquisa, fornecendo uma base sólida de conhecimento e contextualização para o estudo em questão. Neste trabalho, foram utilizados os temas sobre habitação, com as pesquisas de Bonduque, a dispersão urbana com as análises de Reis, urbanismo periférico com Maricato, vazios urbanos com Solá Morales, formação urbana com Girardello e história de Catanduva com Leite, entre outros pesquisadores que foram utilizados. Bom, o segundo eixo, levantamento de dados, a gente pode ver que, segundo Moreira, a análise documental deve extrair um reflexo objetivo da fonte original. Portanto, o levantamento de dados ocorreu no Departamento de Planejamento, setor pertencente à Prefeitura Municipal de Catanduva, em razão da análise de projetos arquitetônicos, mapas de loteamento, certidões, mapas do plano diretor, além da busca no acervo também no Museu Padre Albino, e lá dentro a gente pode também ver jornal O Século, jornal A Cidade e outros também que continham anúncios sobre venda de lotes, além também de visitas nos 2 cartórios de registro de imóveis da cidade, a Biblioteca Municipal e outros também espaços que continham documentação primária disponível. Através da análise dos mapas e projetos encontrados em suas respectivas coletas de dados, foi possível fazer uma reconstituição histórica para a verificação das transformações ocorridas no traçado urbano ao longo do tempo. Bom, e o terceiro eixo, que é o desenvolvimento de produtos para análise, foi a partir do levantamento de dados que permitiu desenvolver produtos tais como a quantificação das habitações sociais por décadas, a identificação dos promotores imobiliários, as tipologias utilizadas, a expansão da malha urbana de maneira cronológica, a implantação dos conjuntos de maneira também cronológica e a quantificação temporal e métrica dos conjuntos habitacionais. Catanduva está localizada na região noroeste do estado de São Paulo e é classificada, segundo o IBGE, como uma cidade de médio porte. Possui 112.820 habitantes. Somente em 1968 teve início a construção de habitações sociais na cidade, quando foi estabelecido o primeiro conjunto habitacional, denominado Prefeito José Antônio Porelli, popularmente conhecido como SECAP-1, conforme na figura abaixo. Esse empreendimento foi loteado pelo governo estadual sob a administração do então governador Roberto Abreu Sodré. O conjunto compreendia 120 unidades residenciais prontas para a ocupação. É relevante mencionar
que, conforme o censo de 1970, a população de Catanduva naquele ano totalizava 58.251 habitantes. Este quadro foi elaborado pelos autores e nós podemos perceber a ordem dos empreendimentos com que foram implantados, os seus respectivos nomes, a divisão por décadas, o ano que foi implantado e o loteador, iniciando do já citado Conjunto Habitacional Prefeito José Antônio Borelli, no ano de 1968, loteado pelo governo do estado de São Paulo. E por último, o 31º empreendimento, chamado de Vida Nova Conquista, popularmente conhecido por Nova Catanduva 3, implementado no ano de 2023 pelo governo federal pelo programa Minha Casa Minha Vida. Neste gráfico elaborado pelos autores, nós podemos perceber a quantidade de empreendimentos relacionados por décadas. A primeira década, de 1960, tivemos em Catanduva apenas um empreendimento habitacional implantado. Já na década de 1970, tivemos 2 empreendimentos. Na década de 1980, foram 11 empreendimentos. Alcançando seu ápice, a década de 1990, tivemos 12 empreendimentos implantados. Já na década de 2000, apenas 2 empreendimentos e na década de 2010, 3 empreendimentos. Neste quadro, elaborado pelos autores também, podemos ver as tipologias de empreendimentos. Sendo casas prontas para habitação, 26 empreendimentos. Apartamentos prontos para habitação, 3 empreendimentos. E loteamentos, 2 empreendimentos. Concluindo então que quase 84% dos empreendimentos compreendem as tipologias de residências horizontais na cidade. Agora nós vamos ver a sequência de mapas da evolução urbana de Catanduva por década, iniciando pela década de 1960, onde a parte azul compreende a malha urbana da época, por exemplo, 1960, e a parte vermelha os programas habitacionais. Nós podemos perceber na primeira década que o primeiro programa de habitação social, o já citado Conjunto Habitacional Prefeito José Antônio Borelli, ele situa-se numa área periférica na Zona Sul. Já nesse mapa da década de 1970, podemos perceber a criação dos bairros de cunho habitacional para as famílias de baixa renda, conhecidos por Euclides I e II, que futuramente integraram a maior região de densidade populacional de Catanduva, a Zona Leste. É possível notar uma maior fragmentação na expansão urbana da cidade neste período, bem como a implantação do conjunto habitacional. No mapa da década de 1980, podemos perceber que a periferização dos programas de habitação social continuaram em Catanduva, com a constituição de novos bairros nas zonas Norte e Oeste, com exceção de 2 programas implantados na região central. O edifício Prefeito Duarte Nogueira, situado na Vila Santo Antônio, e o bairro Jardim Boa Esperança, que procedeu de uma ocupação irregular em uma área institucional entre os bairros Jardim Santa Rosa e a Vila Augusta, regularizado recentemente através do programa do governo federal intitulado de Cidade Legal. Na década de 1990, apesar da implantação de 2 bairros na Zona Nordeste e 2 na Zona Oeste, a expansão urbana fez com que a malha se ampliasse na sua maior parte para a Zona Leste, com o surgimento dos populosos bairros Bom Pastor, Antônio Zácaro e Solo Sagrado. É possível notar também que os perímetros dos conjuntos habitacionais nesta década também foram mais extensos. Através do mapa de evolução urbana da década de 2000, percebe-se que o período compreendido entre 2000 até 2010 foram os mais improdutivos no quesito de produção de moradia popular em Catanduva, com o surgimento de apenas 2 empreendimentos. O bairro Manuel Rodrigues Vilarinho, realizado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde
para seus associados, e o Jardim Eldorado, implantado pela Prefeitura Municipal, sendo este um bairro constituído de residências para abrigar os moradores da inativa favela que se situava no bairro Parque Iracema. A partir do mapa de evolução da década de 2010, nota-se a expansão da Zona Oeste, constituída por diversos programas habitacionais, sendo os 3 últimos implementados pelo Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, tornando a referida região Oeste a segunda maior da cidade, com programas habitacionais aglomerados. Com este gráfico elaborado pelos autores, pode-se perceber a relação de área da malha urbana referente à habitação social e ao restante da cidade. Por exemplo, na década de 1960, 99,52% representava a área de malha urbana, excluindo habitação de interesse social, que ficava reservada com apenas 0,48%, ou seja, menos de 0,5%. Já na última década estudada, a década de 2010, a área de malha urbana, excluindo a habitação de interesse social, corresponde a 84,52%, enquanto a área de habitação social corresponde a 15,48%. Neste outro gráfico, também elaborado pelos autores, pode perceber-se a proporção das áreas de ocupação das habitações de interesse social e conclui-se que a década que possui maior quantidade de área de habitação social implantada foi a de 1990, totalizando 44% da área, ou seja, 261 hectares. Ou seja, quase metade da área de habitação de interesse social foi executada apenas em 10 anos, seguida do período de 2010 a 2023, com 30%. Já nas décadas de 1960, 1970 e 1980, como também no período de 2000 a 2010, as áreas implantadas foram de menores percentuais, com 14% na década de 1980 e 1% em 1960, a menor. Neste gráfico, também elaborado pelos autores, pode notar-se a distância em metros dos programas de habitação social em relação ao centro da cidade. Nota-se os 3 últimos empreendimentos localizados em mais de 3.200 metros distante do centro. Essa diferença na distância do centro não é uma tentativa de centralização das residências, e sim uma localização nas bordas da malha urbana nas suas diferentes décadas. Neste mapa, podemos perceber essas distâncias dos empreendimentos ao centro. Neste outro mapa, podemos perceber os vazios urbanos existentes na cidade de Catanduva. Esse mapa foi produzido pela Prefeitura Municipal. Este quadro teve como parâmetro Pitts, Castelo e Argentina e foi alterado pelos autores. Tem nele os raios de distância de equipamentos e serviços em relação à localização de habitação, sendo os equipamentos de educação, saúde, cultura e lazer. Através do quadro anterior, foi produzido esses mapas que contêm tais distâncias e seus raios. Bom, então, como visto, os programas de habitação social iniciam-se na década de 60, com um conjunto habitacional instalado já de forma periférica. A partir de 1970, foram implantados os primeiros bairros que fazem parte da maior região de densidade populacional de Catanduva, que é a Zona Leste. Já na década de 80, os programas habitacionais com localizações periféricas continuaram a ser lançados, com exceção de 2 empreendimentos situados próximos à área central da cidade, tendo sido um deles precedido de uma ocupação irregular e regularizado pelo Programa Cidade Legal. A partir de 1990, continuou a propensão da cidade em expandir-se para a Zona Leste, surgindo populosos bairros.
as décadas de 1960, 1970 e 2000, respectivamente, podem ser consideradas as mais improdutivas no âmbito de habitação social, visto que nos referidos períodos foram implantando baixas áreas, né, de habitação de interesse social. Verificou-se também que em 2010 há uma inclinação de crescimento da malha urbana na Zona Oeste, constituindo assim a segunda maior área populosa de Catanduva, um vetor aí de expansão. Constatou-se que grande parte dos empreendimentos estudados apresentam segregação socioespacial, além de dificuldades de locomoção à região central da cidade e de acesso aos equipamentos públicos. Dessa forma, em função dos parâmetros obtidos através da análise das tabelas e gráficos, foram realizadas propostas de diretrizes para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos nas habitações sociais de Catanduva. Bom, em relação aos equipamentos públicos, quando os conjuntos habitacionais se localizarem distante do centro, deve ser feita uma análise de raio de abrangência para suprir tais deficiências. Isso também a gente pode considerar em relação aos equipamentos de mobilidade. Em relação às implantações futuras de habitação social, propõe-se duas alternativas de maneira a tornar a cidade mais compacta. Então seriam, a primeira, novos programas habitacionais devem ser instalados nos locais de vazios urbanos, próximos à área central. E a segunda seria os edifícios centrais subutilizados devem ser reabilitados para moradia social. No entanto, apenas a conscientização dos gestores públicos e urbanistas e o aperfeiçoamento dos projetos e estudos não suprem os déficits pertinentes. É necessário que se amplie o número de investimentos em habitações sociais, que se expanda o acesso e que se trabalhe em novas alternativas habitacionais, como os aluguéis sociais e os modelos cooperativos de cessão de uso. Por fim, esse artigo tem o propósito de contribuir para novas pesquisas no âmbito da habitação social e de futuros trabalhos inseridos na formação urbana de outras cidades. Aqui as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E o nosso contato, caso tenham alguma dúvida ou algum interesse nessa pesquisa, em saber mais um pouco. Muito obrigada a todos, até logo!